Tarde pessoal, aqui quem fala é Jorge de Moraes para o Jundi News e farei a leitura nesta transmissão de um excelente artigo assinado pelo Brás Oscar no site Brasil Sem Medo, o portal de notícias fundado pelo filósofo e escritor Olavo de Carvalho. Um artigo que fala sobre a vitória de Taiwan contra o vírus chinês. Quem diria, Taiwan, um país minúsculo, dando uma lição ao mundo. País insular separado da China continental por apenas 180 quilômetros, oferece ao mundo um modelo bem-sucedido para o controle da epidemia. O podcast The Hugh Hewitt Show, comandado pelo advogado e escritor americano Hugh Hewitt, entrevistou Joseph Yu, ministro das Relações Exteriores de Taiwan, no dia 16 de março. O tema da conversa foi o sucesso do governo taiwanês no controle da epidemia do novo coronavírus e a possibilidade de os Estados Unidos reproduzir a resposta que Taiwan deu à epidemia. Taiwan, uma ilha separada da China continental por apenas 180 quilômetros, registra até o fechamento desta matéria 59 casos de infecção pelo Covid-19, com 20 pessoas já curadas e apenas uma morte. Olhem só. Durante a entrevista, o ministro acabou por dar informações sobre o papel da China na disseminação da doença e falou sobre uma declaração do governo chinês que acusa as Forças Armadas dos Estados Unidos de haver criado e espalhado o vírus. Ontem, o presidente Trump dos Estados Unidos afirmou que o vírus é chinês e as autoridades da ditadura chinesa não gostaram, nem o pessoal da mídia. E questionado por jornalista no dia de hoje, Trump repetiu que o vírus é chinês. Bom, isso é algo que quase todo mundo já sabia, já desconfiava, e que está sendo confirmado a cada dia. Porque onde que foi que começou essa epidemia? Não foi na China? Desde novembro, pelo menos, começou uma epidemia na região de Wuhan, e as autoridades chinesas, comunistas, foram incompetentes para lidar com a questão. Deixaram o problema aumentar, e ele acabou se espalhando por todo o país e pelo mundo. É urgente que se dê nome aos bois. O vírus é chinês e a China precisa ser responsabilizada quanto a isto. Porque isso causou um desequilíbrio enorme na economia mundial e também na saúde pública. Muitas pessoas estão sofrendo por conta disso. Não como a mídia está dizendo, que a mídia também está agindo de maneira histérica, buscando confundir as coisas, buscando desmoralizar, os presidentes, os líderes, e favorecendo a estratégia chinesa, mesmo que de maneira não proposital, mas eles estão fazendo isso. Toda essa histeria que está sendo promovida pela mídia favorece a estratégia chinesa de dominação mundial, que é um assunto que o professor Olavo de Carvalho já repetiu várias vezes, que a China, ao lado da Rússia, ela tem um projeto de dominação mundial. Isso precisa ser fixado nas nossas cabeças para que não caiamos na narrativa da mídia. Voltando ao artigo. Joseph Yu, que é doutor em ciências políticas e ocupa importantes cargos no governo de seu país desde 2004, afirmou que o sucesso de Taiwan se deve primeiramente à experiência do país em lidar com epidemias, já que em 2002 e 2003 eles foram fortemente atacados pela SARS, síndrome respiratória aguda grave, também provocada por uma variante do coronavírus. Em seguida, o ministro destacou que o governo de seu país, ao ouvir os primeiros rumores de uma nova gripe em Wuhan, na China, enviou para lá imediatamente agentes do CDC, Centro para Controle de Doenças,
para investigar a situação. Os agentes reportaram ao governo que havia algo de errado naquele lugar e que estranhamente o governo chinês não tomava qualquer medida, nem sequer se pronunciava sobre os acontecimentos. Taiwan prontamente passou a controlar a fronteira com a China com mais restrições e passou a aplicar medidas de quarentena para certas pessoas que poderiam ser fonte de contato com infectados chineses. 5 dias após a confirmação do primeiro caso, em 26 de janeiro, Taiwan proibiu voos procedentes de Wuhan e pouco tempo depois tomou a mesma medida em relação aos voos oriundos de outras cidades chinesas, permitindo apenas o regresso de taiwaneses. Cerca de 850 mil taiwaneses vivem na China e mais de 400 vão e voltam regularmente a trabalho. Logo, estas primeiras medidas foram cruciais, segundo o governo da ilha. A reportagem do Brasil Sem Medo apurou que Taiwan não proibiu aglomerações. Olhem só. Não precisava proibir aglomerações. Não fechou lugares públicos e utilizou um eficiente sistema de tecnologia e cruzamento de dados para deixar em quarentena apenas quem fosse realmente necessário. Ou seja, nada de histeria. Somente pessoas que estiveram em áreas da Ásia ou Europa com índices altos de contágio e pessoas que tiveram contato com aquelas e, somado a este fator, apresentassem febre ou sintomas característicos. No total, foi um pacote com 124 medidas aplicadas ao longo de 5 semanas para proteger a saúde das pessoas, impactando o mínimo possível a rotina e a economia do país. Ou seja, fazendo o que precisa ser feito sem exagero, sem penalizar a população. Como diversas autoridades deste país têm feito, especialmente os governadores, que estão dando ordem para fechar tudo, para proibir qualquer tipo de aglomeração, em especial manifestações de apoio ao governo. Manifestações contra o governo estão liberadas, segundo eles, sem atacar a origem do problema, que é a China. O ministro afirmou também que a maneira como a China estava lidando com o problema, como internações compulsórias, quarentenas forçadas e encerramento obrigatório de empresas e locais públicos, são uma imensa violação aos direitos humanos. Olha só, China violando direitos humanos. Quem diria, hein? A democrática China violando os direitos humanos. Ele afirma que Taiwan conseguiu de maneira equilibrada e sem disseminar pânico implantar medidas muito mais respeitosas à liberdade individual e com menos impacto sobre a sociedade. Taiwan é um exemplo para todo mundo. A China livre, a China nacionalista, a China não comunista está dando um exemplo para a humanidade de como se lida com a crise sem penalizar a população. Sobre os Estados Unidos ter a possibilidade de replicar as ações de Taiwan e obter o mesmo sucesso, Joseph diz que os agentes do CDC de Taiwan são treinados por agentes do CDC americano. Logo, os Estados Unidos já possuem na teoria as mesmas técnicas. Ele reforçou ainda que Taiwan está pronto para ajudar os Estados Unidos no que for preciso, mas talvez a situação americana esteja num ponto mais crítico que a de Taiwan. Então, o presidente Donald Trump precisaria pôr em prática tais ações o mais cedo possível. Ainda sobre a China e sua responsabilidade sobre a pandemia, o ministro declarou que, de acordo com a sabedoria tradicional, quando surge uma crise doméstica que ameaça a manutenção do poder, governos autoritários tendem a criar uma crise fora de suas fronteiras ou iniciar uma guerra entre outros países. A ideia seria enfraquecer nações adversárias e apresentar-se como solucionador do problema causado por si mesmo, uma forma artificial de obter uma grande vitória, uma demonstração de poder para manter-se no controle dentro de seu país, e de quebra enfraquecer os países adversários. Ou seja, exploraram a crise para obter resultados políticos. Coisa que os comunistas sabem fazer tão bem, não é mesmo?
Nesse contexto, faz sentido lembrarmos-nos que meses antes do surto do vírus em Wuhan, o governo chinês passava por uma grave crise interna, enfrentando inclusive uma onda de protestos populares. Olha só, essa é uma notícia que vocês não vão ver na mídia, que o Partido Comunista Chinês está enfrentando um grande número de desfiliações. O Partido Comunista Chinês, que se gaba de ser o maior partido do mundo, com mais de 100 milhões de filiados, um país de mais de 1 bilhão, está enfrentando o maior número de desfiliações da sua história. Os chineses já estão ficando enjoados com tanta negligência, tanto autoritarismo. O povo já está ficando de saco cheio. Então, o pessoal da nomenclatura precisa apertar o cerco, precisa amordaçar com maior energia os seus críticos, precisa espalhar câmeras por tudo que é lado para manter a população no cabresto, pois é isso que uma ditadura comunista faz, e é isso que a China está fazendo tão bem, está mantendo o seu povo cativo. O povo chinês não tem liberdade de expressão, a internet lá é fortemente controlada, não tem liberdade religiosa, o povo é obrigado a frequentar as igrejas autorizadas pelo Estado. Católicos lá na China, católicos fiéis a Roma, fiéis ao Papa, são perseguidos. Esta é a realidade da China. Ao tocar nesse assunto, sobre as manifestações, o ministro é questionado sobre quais seriam as intenções da declaração do jornal Global Times, comandado por uma estatal chinesa, de que as forças armadas americanas teriam criado e espalhado o coronavírus. O ministro então é direto: a China quer inverter a situação, posar de salvadora do mundo e encontrar um bode expiatório. Está claro para o governo taiwanês que o responsável pelo vírus é a China, de tal modo que a doença causada pelo novo coronavírus é oficialmente designada como pneumonia de Wuhan, em Taiwan. EU sustenta que o governo americano deve tratá-la por este nome também. Ou seja, é a pneumonia de Wuhan, o vírus chinês. A imagem internacional da China teria ficado extremamente prejudicada com a associação à pandemia. Então, de acordo com ele, a China quer agora transformar o preto em branco, criar uma narrativa onde ela é vítima de uma conspiração americana, e mesmo assim superou a crise e ainda ajudou o resto do mundo. Porém, não há qualquer evidência sólida que sustente a narrativa dos chineses, classificada por Joseph como teoria da conspiração. Isso sim é uma teoria da conspiração, o que a China está fazendo. Taiwan monitora a China constantemente, já que ambos os países possuem relações diplomáticas tensas, e baseado em seu conhecimento sobre o modus operandi chinês, o ministro afirma que não se deve confiar em qualquer informação vinda daquele país no que diz respeito ao coronavírus. E não só o coronavírus, entenda-se. Ele sustentou ainda que seu país já está a trabalhar para desenvolver não apenas vacina, mas também tratamento para os infectados, e que provavelmente o trabalho ocorrerá em parceria com os Estados Unidos. Por fim, vale salientar que todas as ações bem-sucedidas de Taiwan não são orientadas nem financiadas pela OMS, Organização Mundial da Saúde. Olhem só. Significa que a OMS não está junto com Taiwan nessa. E Taiwan está vencendo. Curioso, não? São frutos de seu esforço e tecnologia, já que o pequeno país não faz parte nem desta nem de qualquer entidade do gênero, pois a ONU, submissa à pressão do Partido Comunista Chinês, não reconhece a soberania de Taiwan, que é reivindicada pela China desde o período da ditadura maoísta. Então, este é o artigo de Bryce Oscar para o site Brasil Sem Medo. Peço a vocês que entrem no site do Brasil Sem Medo, vou deixar o link na descrição. Divulguem este artigo nas suas redes sociais e assinem.
colaborem, né, com este jornal que está trazendo a verdade para vocês. E ajudem também o meu canal. Deus abençoe. Tchau.